Bom dia, bem-vindos a um novo dia aqui no mercado de criptomoedas. Começamos aqui no mercado Bitcoin com a nossa habitual rubrica ao vivo, onde vamos hoje aqui debater aqui alguns temas e algumas novidades. Dar aqui primeiramente indicação que Katie Wood, ou seja, aqui a CEO da ARK Invest, ou seja, um dos maiores fundos a nível mundial, veio referir que a Bitcoin está a substituir o ouro como reserva de valor, como um asset de reserva de valor, ou seja, indicando aqui que é o ouro digital, a Bitcoin. Neste caso, isto é por demais importante, porquê? Porque isto também demonstra que cada vez mais a Bitcoin está a ser tomada como uma reserva de valor. Ou seja, convém também explicar aqui um bocadinho o que é uma reserva de valor. Portanto, uma reserva de valor serve como proteção, como uma proteção para o poder, para o património, contra as variações do mercado. E, portanto, tem aqui algumas características que normalmente nós podemos apresentar para uma reserva de valor. Que é, no caso, a preservação do valor ao longo do tempo, a escassez, ter liquidez e não se deteriorar com o passar do tempo. Ora, se nós olharmos para a Bitcoin como ativo em si e, portanto, adotando aqui estas características, portanto, a Bitcoin não se deteriora com o passar do tempo, portanto, é um ativo digital. Ter liquidez é um ativo que é líquido, obviamente. Escassez, um dos pontos mais importantes, a Bitcoin é um ativo que é escasso, portanto, como sabemos, tal qual como o ouro, é um ativo que não tem uma emissão ilimitada. Portanto, a emissão já está programada e vai sendo cada vez menor à medida que o tempo vai passando. Portanto, ou seja, conseguimos perceber isso através do halving, portanto, um evento intrínseco à Bitcoin, à rede da Bitcoin, que vai ocorrer este ano. Portanto, cada vez vai sendo emitida o corte, vai havendo um corte para metade sempre que ocorre um halving na emissão de Bitcoin. E, portanto, quando chegarmos aos 21 milhões de Bitcoins emitidos, acabou, já não há mais. Certo que, obviamente, isso não vai ser num futuro tão próximo assim, mas, obviamente, claro que isso tem sempre importância, portanto, porque cada vez que ocorre o halving, essa escassez de Bitcoin vai ficando cada vez mais relevante. Neste caso, a preservação do valor ao longo do tempo. Esta questão é a questão que ainda tem, dado aqui mais que falar, relativamente à volatilidade que a Bitcoin também ainda apresenta. Mas isso, na minha opinião, também tem aqui um bocadinho que ver com o facto de, ou seja, ainda não ter havido uma adoção massiva, tal qual como houve com o ouro, já mesmo muitos anos atrás, e, portanto, à medida que a Bitcoin vá sendo mais adotada a todos os níveis e, portanto, cada vez por mais gente, obviamente, o valor tenderá a estabilizar num determinado valor, tal qual como aconteceu com o ouro. Portanto, falando aqui um bocadinho também o que é que difere a Bitcoin, por exemplo, dos dólares americanos, é como podemos ver neste gráfico, ou seja, o dólar americano veio a perder muito valor, ou seja, quando dizemos valor é com o valor de compra, algo que se pode comprar com dólares. Portanto, aquilo que se poderia comprar com dólares, por exemplo, antes do evento de Bretton Woods em 1944, não tem nada a ver com aquilo que se pode comprar hoje em dia com dólares. Portanto, o dólar, com a impressão de dinheiro massiva que tem sido feita por parte da Fed e, portanto, sem sequer conseguirmos perceber onde é que isto pode ir parar, portanto, cada vez mais a moeda fiduciária, e neste caso aqui, por exemplo, o dólar, que é a moeda mais utilizada nos settlements a nível mundial, tem vindo a perder expressivamente valor. Portanto, dar aqui um género de um cartoon também, só em género de piada também, para percebermos um bocadinho isto, ou seja, o modo da Fed resolver os problemas da economia é imprimir mais dinheiro e deitar mais dinheiro para cima do problema, quando obviamente isso já está visto que dificilmente resultará. Portanto, a resposta pode passar aqui muito por Bitcoin, e lá está, como eu estava a dizer no início aqui desta intervenção, ou seja, perceber que a Bitcoin pode ser adotada, pode ser uma nova reserva de valor, tem características que a faz que sejam diferentes do ouro, como é o facto de ser facilmente transportável, portanto, em termos do próprio esforço de mineração, não envolve tanto um esforço físico, digamos assim, nessa mineração, ou tão, digamos assim, em termos pessoais. Portanto, acaba por ter aqui características que a diferem um bocadinho do ouro e até a tornam como ativo digital de mais fácil acesso. Dar aqui indicação também
que temos aqui para referenciar e fazendo um overview do mercado, a Chainlink está a ser realmente o destaque da semana. Portanto, nos últimos 7 dias já só praticamente 30%, aproximando-se aqui da cotação dos $20. E podemos rapidamente perceber o porquê. Porque é o seguinte, nós tivemos praticamente numa consolidação desde o início mais ou menos, ao final do primeiro trimestre de 2022, até há bem pouco tempo, até ao final do ano passado, portanto numa consolidação aqui entre os $6 praticamente e os 10, em que o preço, pronto, foi flutuando dentro deste canal, mas nunca deu grande margem para podermos sair daqui deste intervalo. E, efetivamente, no início do ano conseguimos quebrar em alta, quando efetivamente a Bitcoin também deu sinais muito positivos, e portanto esse canal que já se tinha vindo a formar aqui desde já há uns meses. Ou seja, mais ou menos aqui desde novembro do ano passado, final do ano, até ao mês de fevereiro, esse canal também foi quebrado em alta e, portanto, podemos vir aqui a ter a Chainlink a consolidar agora, mas em patamares mais superiores. Vamos ver onde é que poderemos ir, mas realmente é um bom presságio e, portanto, não só em termos de análise técnica, mas também em termos fundamentais, a Chainlink também aporta muito aqui ao mercado de criptomoedas, pelo facto de ser um oráculo, de ser o maior oráculo do mercado de criptomoedas, e, portanto tem uma posição preponderante aqui no mercado de criptomoedas. A Bitcoin continua aqui na ordem dos 43 mil, portanto encontra-se aqui em lateralização, pronto, desde o início da semana, estando aqui num patamar relativamente estável. A Solana, que também temos vindo aqui a referenciar, recuou um bocadinho, portanto até acabou por ser aqui do top 10 a criptomoeda que mais recua cerca de 7% nos últimos 7 dias, mas mesmo assim mantém aqui a cotação acima dos $95, portanto também não é uma alteração assim tão significativa, pelo menos para a volatilidade que normalmente costuma apresentar. No mercado Bitcoin encontramos-nos ao dispor. Alguma dúvida que tenham, estamos ao dispor. Muito obrigado e um bom dia.